A pergunta da Roberta é a seguinte: aprendo muito com esse programa tão didático e inteligente. As igrejas evangélicas até leem o Velho Testamento nos cultos, porém nunca vi até hoje nenhuma dessas denominações salientar que devemos seguir o Velho Testamento. Quando se fala em guardar o sábado, por exemplo, todos argumentam que isso está no Velho Testamento, que agora vivemos pela graça e não mais pela lei. E a guarda do sábado é uma ordenança da lei de Moisés. Assim, com a carne de porco e por aí vai. A minha pergunta é a seguinte: o que do Velho Testamento devemos seguir e o que não precisamos mais seguir depois da vinda de Cristo? Será que há alguma coisa no Velho Testamento que não tem mais importância, não precisamos mais seguir? Tem alguma diferença antes de Jesus e depois de Jesus, professor? Veja, a palavra lei, né, que aparece na Bíblia, no hebraico Torá, né, na grande maioria das vezes em que aparece na Bíblia, ela se refere aos escritos de Moisés. Se refere também aos escritos do Antigo Testamento. A palavra Torá quer dizer instrução, não é? Então refere-se a toda a instrução de Deus. E em alguns contextos a palavra Torá pode se referir ao Decálogo no seu equivalente nomos, no Novo Testamento, como por exemplo em Tiago 2, verso 10. Mas na grande maioria das vezes a palavra se refere aos escritos de Moisés. Tá? Para entendermos isso, em primeiro lugar, precisamos ter em mente que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento são igualmente inspirados por Deus. E que, na verdade, o Antigo Testamento foi primeiramente inspirado por Deus. 2 Timóteo 3,16, Paulo diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a correção, para a repreensão, para a educação na justiça. E qual era a Bíblia que da qual Paulo dispunha na época? Era o Antigo Testamento. Então Paulo, em nenhum momento, escreveria contra a própria Bíblia dele, que ele usava. O que nós precisamos entender outra coisa, é que mesmo que a palavra lei seja abrangente, né, para um hebreu, englobe todos os aspectos da lei de Moisés, existem leis, nós podemos assim ver que a lei, ela pode ser, diríamos assim, subdividida. Né? Por exemplo, a lei de Moisés, que é a lei de Deus também, é composta por aspectos de ordem moral, por aspectos de ordem cerimonial, é composta por aspectos de ordem civil, religiosa, ok? Então, o que acontece? Tudo aquilo que diz respeito à moral, normalmente um princípio de ordem moral, ele é eterno, porque ele é dado para todas as pessoas de todas as épocas. Por exemplo, não matarás, não furtarás. Né? Matar e roubar é tão errado hoje quanto era nos dias do Antigo Testamento. Então, princípios de ordem moral, eles são universais e são eternos, porque eles são uma transcrição do caráter eterno de Deus. E o sábado está incluso, porque o sábado primeiramente é mencionado em Gênesis 2, 2 e 3, né? E depois no Decálogo. Então ele não faz parte do aspecto cerimonial da lei. Então o sábado continua assim como um princípio. E por mais que se argumente contra, não tem como provar o contrário. Agora, leis de ordem cerimonial que tinham o propósito didático e pedagógico de nos ensinar sobre o plano de salvação, elas perderam o sentido de serem seguidas porque Cristo, não é? Com a sua morte, com a sua ressurreição, com o seu ministério, ele é a realização daquilo para a qual essas leis apontavam. Né? E algumas leis de ordem civil podem se aplicar ao nosso contexto e outras não, né? Porque era uma sociedade teocrática e a nossa não é uma sociedade teocrática, ok? Então tenha isso em mente. Eu creio que essa diferença entre princípio e costume cultural vai te ajudar bastante, né? Tudo que é princípio
é dado de forma universal para todas as pessoas, então ele é eterno. E tudo que é aspecto cultural, ele é dado para um grupo de pessoas, pode ser transitório e, obviamente, não é eterno. Agora, não podemos dizer que a palavra de Deus, o Antigo Testamento, foi abolido, porque não é esse o propósito dos escritores bíblicos, né? Quando Paulo fala em 2 Coríntios 3, né, que o Antigo Testamento, a Antiga Aliança foi abolida, isso não é uma referência aos livros bíblicos, né? É uma referência ao antigo sistema pedagógico, cerimonial, que ensinava o plano de salvação. Agora, que a lei como princípio permanece, você pode ler, por exemplo, Hebreus 8:10, não é? Mesmo estando numa nova aliança, ou seja, esse recurso didático novo foi inaugurado pelo ministério, morte e ressurreição de Cristo, Hebreus 8:10, no Novo Testamento diz, ó, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então não há nada que indique, não é, que nesta nova era, diríamos assim, nessa nova fase do plano de salvação, a lei tenha sido abolida como princípio. No seu aspecto condenatório, sim. A lei, no seu aspecto condenatório, foi abolida por Cristo. A condenação da lei foi abolida por Cristo. Agora, a lei como estilo de vida não pode ser abolida por Cristo, senão ele aboliria aquilo que é uma transcrição do caráter de Deus, seria uma incoerência total.